Olá, gente, boa noite. Estamos dando início a mais uma reunião aqui da leitura coletiva do livro do João Bernardo. Hoje, num dia especial e também, ao mesmo tempo, um dia de luta, Dia dos Professores. Então, a gente queria iniciar deixando um grande abraço a todos os professores do Brasil que seguem acreditando na educação e também, de certa maneira, lutando pela educação e por um mundo diferente desse que nós estamos vivendo. Então, eu tinha combinado com o Eduardo que inicialmente a gente também aproveitaria para fazer uma homenagem ao professor Mário Jorge, que aqui está conosco. Não, homenagem à reunião. Então, homenagem ao professor Mário Jorge, agradecer a ele todo o empenho que ele tem feito e dedicado ao longo desses anos, e que é fruto de tudo que tem acontecido aqui, né, essa leitura coletiva. Tanto eu como o Matheus, o Edilson e o próprio Eduardo, que não está aqui agora, vai chegar um pouquinho atrasado, mas, de certa maneira, são os frutos dessa dedicação do Mário ao longo dos anos aqui. Então, muito obrigado, Mário, por toda a sua dedicação ao ensino, à pesquisa, à extensão. Então, fica aqui nesse Dia dos Professores. Um grande abraço dos professores que você formou ao longo desses anos. Tá? Bom, então eu tenho direito de resposta, né? Eu agradeço a homenagem, me coloco aí no lugar de todos os colegas, professores do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino universitário, para dizer basicamente que não há professor sem aluno, né? Então, se eu estou aqui, se eu me mobilizo, é porque vocês me levam a isso, né? Vocês me movem a essa mobilização. Eu agradeço a vocês por serem quem são, por serem, né, os alunos que são também, né? Agora professores, inclusive. Então, parabéns a todos nós. É um queridão, é um queridão. É um prazer estar na sua cidade, meu senhor. E para quem está nos acompanhando também, um grande abraço nesse começo de noite, de feriado, para a gente que trabalha com educação. Um efusivo abraço, um efusivo abraço. Eu vi aqui que o Paulo já entrou para falar que a gente é bonito de novo, hein? Grande abraço, Paulo. Tá o Paulo aí. Bom, gente, e aí? Eu tenho aqui também um mapa para a gente poder projetar, né? Então, esse é um novo capítulo em que a gente vai ver mais uma variante regional que o João Bernardo analisa. Então, vou projetar aqui rapidinho o mapa, só para a gente ter dimensão, né? Fundamentalmente, esse capítulo 5 ele está tratando da Inglaterra, especificamente, eu acho até que ele generaliza até um bocado, né? Então, vou projetar aqui, não sei se dá para ver legal. Vou tentar ampliar aqui o mapinha. Dá para ver melhor aí, pessoal? Sim, Acho sim. que agora sim, né? Tá aparecendo mais da Escócia, né? Vou descer consegue aqui aumentar a tela, o Thiago? Deixar... não, aí ele vai, de certa forma, ele vai distorcer ainda mais o mapa. Mas eu acho que é o mais importante, a gente tem mais ou menos noção, né, que é o canal, só para a gente, para quem não tem muita intimidade, para ver onde mais ou menos se localizavam os reinos que João Bernardo faz referência, né? Aqui em Sussex, Essex, East Anglia, Mércia, que é Lindsey, que foi um reino um pouquinho menor, a Nortúmbria, que, só para lembrar, algumas semanas atrás o professor Renato Silva deu uma palestra sobre a aristocracia da Nortúmbria, então quem quiser já pode conferir também no nosso canal no YouTube, aqui mesmo. E aqui é uma conquista um pouquinho posterior, né? Mas, de forma geral, é dessa região aqui que o João Bernardo está falando nesse capítulo. Bem, pessoal? Perfeito. É o que a tradição historiográfica mais datada refere como a heptarquia inglesa, né? Que teria se constituído a partir da primeira vaga de conquista anglo-saxã, de Jutos, né? Especialmente a partir de princípios do século VI, né?
os 7 reinos que teriam se formado. Eu falo em tradição porque, na verdade, o quadro foi um pouco mais complexo, né? Algumas unidades políticas menores se formaram também. Houve na Inglaterra os chamados reis Brecwalda, que eram reis que conseguiam, em alguns contextos, expandir a sua ascendência sobre reinos vizinhos, né? Então é um quadro, na verdade, um pouco mais complexo do que em geral aparece nos mapas, mas é para a gente ter uma ideia geral aí do quadro que se formou ali. Sim, sim. Se eu não me engano, já aqui dando uma olhada aqui, já na segunda nota de rodapé, ele faz essa referência genérica, né? Ele diz que ele está tratando desses reinos, e aí ele até toca mais ou menos nessa dinâmica, né? Porque, no fundo, quando a gente está observando o mapa, é isso, é uma imagem chapada, como se fosse uma fotografia, né? E na realidade, esses reinos, eles tiveram suas fronteiras, assim, muito bem, entre aspas, muito mais dinâmicas do que o mapa pode dar conta. E aí, eu não sei o que vocês gostariam de destacar, mas um primeiro ponto que me vem aqui é justamente o fato que nesse capítulo, novamente, assim como na semana passada, ele começa pelo regime senhorial e campesinato independente, né? Então, é uma inversão daquela lógica francesa, né, lá do início do livro. E esse aqui me pareceu interessante, a forma dele continuar dessa maneira. Eu acho que ele... Bom, acho que a gente pode fazer um paralelo aí, né? Porque desde que o João Bernardo publicou essa grande obra, essa grande trilogia, né? Uma outra grande obra de síntese foi publicada alguns anos depois do último volume dessa, que, se eu não me engano, é de 2002. Em 2005 foi publicada o Framing, The Early Middle Ages, do Chris Wickham, né? Que também é uma grande obra de síntese, e onde o Wickham avança a tese, né, de que, ao invés de uma plena implantação do feudalismo, né, ao invés de uma generalizada dependência camponesa no Ocidente, inclusive no Mediterrâneo Oriental, que ele analisou também, né, já estabelecidas desde o fim do mundo antigo, né, o Chris Wickham advoga ali um processo muito mais dilatado, muito mais lento, né, até que uma nova dependência camponesa se generalizasse nessas regiões, o que não teria acontecido antes do século VIII, que é o quadro até onde ele avança na análise dele, né? E que, portanto, o quadro que ele constrói, analisando essas regiões, né, apontam no sentido de que haveria algumas regiões em que a dependência camponesa estaria bem avançada na Alta Idade Média, né, mas que talvez predominasse ainda um quadro de generalidade mais efetiva de autonomia camponesa, né? Então, o Chris Wickham criou nessa obra, inclusive, uma imagem, ele cunhou uma referência metafórica, né, da ideia de que essas regiões pareceriam com uma espécie de pele de leopardo, né, em que a base fundamental seria marcada pela geral autonomia camponesa, pela retração do poder aristocrático, com o fim do mundo romano, né? Então, uma geral autonomia camponesa salpicada, seria as manchas negras, né, da pele do leopardo, salpicada por ilhas em que a dependência camponesa já estaria mais avançada, né? O João Bernardo, talvez a gente pudesse fazer um paralelo, quando ele estuda a cada uma das variantes, eu acho que o indício que ele nos dá da situação específica, do peso relativo dessas relações em cada região, é justamente a estratégia que ele adota para começar a abordá-la, né? Portanto, regiões em que a dependência camponesa já estaria aí mais acentuada, que o enquadramento do campesinato já seria mais efetivo, ele começa fundamentalmente abordando já as relações de exploração, né? Como se houvesse nessa variante um quadro já relativamente estabilizado e potencialmente extenso de dependência camponesa.
aqueles outros estudos de caso que ele faz, em que, ao contrário disso, a autonomia camponesa parecia ainda mais efetiva, ele começa considerando mais particularmente a condição do campesinato independente. Talvez seja aí a estratégia que ele usa, né? Ao considerar cada caso para pesar ele, para considerar o peso relativo da dependência e, por extensão, da autonomia camponesa em cada variável. Então, em alguns casos, ele começa já pela relação de exploração, em outros, começa considerando o campesinato autônomo. É só para destacar, o Mário fez a referência do livro do Incam. Para quem está nos acompanhando, tem uma versão espanhola desse livro, que é Uma Nueva História de la Alta Edad Media. Esse também tem essa possibilidade, para quem não tem muita familiaridade com a língua inglesa. Infelizmente, a gente não tem uma tradução desse livro para o português. Nisso que o Mário está falando, acho interessante destacar, e aí eu vejo até pontos de similitude bem interessantes aqui na análise do João Bernardo com o Ica, que o João Bernardo aqui nesse capítulo ele começa destacando o papel da monarquia, algo que não tinha acontecido com mais regularidade nos capítulos anteriores. A monarquia aparecia, mas era em poucas linhas, né? Aqui o João Bernardo começa destacando o papel desses reis, e aí ele faz uma afirmação aqui chave, né? Que o que definiu o campesinato independente aqui para ele era essa ligação direta com a monarquia, né? Então, imagina aqui, então, a gente pode pensar que a monarquia aqui, então, ocupava um lugar-chave, digamos assim, na reprodução do sistema que existia anteriormente, que o João Bernardo não se ocupa. E aí a gente já está pensando aqui num sistema de transição, né? Entre o mundo romano. O João Bernardo começa num processo de transição, né, do mundo romano para esse regime senhorial. E aí esses reis aqui, anglo-saxões, ocupam um lugar-chave nessa articulação do campesinato. De certa forma, me lembra, Mário, aquela primeira análise com certeza o Ica conhece também, aquela primeira análise do Ica, La Outra Transição, né? Uhum. Em que a monarquia ou a realeza, a aristocracia, de forma geral, vai perdendo poder progressivamente, para depois, mais à frente, conseguir tomar esse poder de volta. E aí eu acho que esse talvez seja esse momento em que a aristocracia ou a monarquia conseguia ter um poder minimamente razoável, porque se apoiava nesse campesinato independente, e progressivamente, no desenvolvimento aqui do capítulo, é isso que ele vai abordar, essa monarquia teve, em algum nível, que ceder patrimônio, não patrimônio fundiário, mas ceder rendas para esses senhores, né? E aqui tem uma diferença bem interessante, que a gente pode conversar mais à frente. É que nessa variante, ao que tudo indica, pela análise do João Bernardo, foi muito mais importante ceder rendas, né, ou a capacidade de cobrar rendas, do que necessariamente patrimônio fundiário. E aí, esse é um elemento interessante, porque para alguns autores mais clássicos, isso não... E aí ele faz até essa discussão numa nota de rodapé enorme. Para alguns autores, isso não seria feudalismo, né? Não seria possível de ser entendido como relações feudo-vassaláticas, né? E aí eu acho que é um ponto interessante. Acho que no contexto que o Thiago está mencionando para a gente, está manifesto aqui também, novamente, o trato e o desenrolar desse regime senhorial, como ele supõe a relação entre esses grupos fundamentais. Tanto, por um lado, a especificidade do poder régio parece destacada à medida que vincula o campesinato independente com o campesinato independente, por sua vez, também, e aqui me parece, em face dos outros casos, pelo menos me pareceu, ele dá um tom, um peso maior a isso, a relação, o peso da relação entre esses grupos do campesinato independente com o rei, o que, em algum nível, para ele, favorece fraturas internas das comunidades e a possibilidade desses setores independentes do campesinato alcançarem a aristocracia.
em vários momentos desse capítulo, ele toca nesse ponto. O diferencial, o elemento distintivo de vinculação desses núcleos do campesinato independente em relação ao monarca favorecia, em algum nível, a ascensão e a aristocratização em algum nível. Ou seja, essa mútua relação é bastante interessante. Eu queria chamar a atenção de vocês no iniciozinho da página 76. É um ponto curioso, inclusive, a partir do que o Tiago mencionou. Ele está falando... vou ler aqui para vocês rapidinho. Os vários reis que partilhavam a zona recebiam do campesinato independente, a cada um deles sujeito, um tributo fixo, pago anualmente e constituído por gêneros e produtos alimentares. Quando entre esses vários monarcas se destacava um que impunha a outros a supremacia, esse rei superior cobrava também tributos na área de poder dos reis seus inferiores. Aqui eu acho curioso destacar o quão também esse processo interno da aristocracia, em algum nível, também não pode gerar sobretaxas ao campesinato. Um conjunto que, por vezes, se contradiz de camadas de domesticidade. Isso é um ponto curioso. Mas eu confesso que, inicialmente, nesse capítulo, a minha grande inquietação e curiosidade é justamente entender o que ele considerou que não trataria. O porquê, nessa região, o papel tão distintivo da monarquia. Isso é um ponto curioso de análise. Alguém quer... Matheus, vai falar alguma coisa? Não, fiquei só com dúvida, Edilson, no finalzinho, agora, quando você falou do que não trataria, não peguei direito. Esse elemento ele começa, inclusive, nesse outro capítulo. Ele fala: não vou considerar um conjunto de fatores, sobretudo que fogem, ou seja, da transição da antiguidade ao regime senhorial. E a minha pergunta é: o que fez ou o que constitui o peso relativo da monarquia em algumas regiões, em outras não? Aqui parece, nessas regiões, que vai ser Inglaterra, um peso considerável, que ele não verifica em outras regiões. Mas o que é o elemento constitutivo que faz com que, em alguns lugares, a monarquia exerça um papel de peso, em outros não? Além, evidentemente, da configuração objetiva. Esse, para mim, foi um ponto de curiosidade. Edilson, não posso estar equivocado, mas na minha leitura até agora, do João Bernardo, o peso relativo do poder desses reis parece ser o grau de homogeneidade e de força, digamos assim, desse campesinato independente. Então, quanto mais forte é esse campesinato independente, maior capacidade tem a monarquia de se articular frente ao que você está chamando aí dessas outras domesticidades, né? E aí, por outro lado, nesse mesmo capítulo aqui, o João Bernardo também fala, deixa eu ver aqui, eu anotei isso aqui, é umas páginas mais à frente. Aqui, na página 79, o João Bernardo diz assim: assim, a exploração do campesinato independente pelos monarcas era, nessa zona, inseparável da existência de elementos básicos do regime senhorial. Então, ainda que a base de sustentação, digamos assim, ao meu ver, seja esse campesinato independente, ainda assim os reis começaram, parece tudo indica que sim, utilizavam-se de dispositivos desse regime senhorial. Então, quanto mais, digamos assim, eles vão perdendo esse campesinato independente, menos diferenciação eles têm frente às outras domesticidades. Pelo menos me parece que essa é a lógica que ele vai encaminhar. Porque tem um outro ponto aqui que eu acho que é interessante, e aí eu fiquei lembrando da palestra do Renato. Não sei se você se recorda, mas aqui o João Bernardo diz que tem uma quantidade significativa de escravos. Eu sublinhei isso também. Eu não lembro onde é que eu sublinhei, mas daqui a pouco eu vou procurar. E o Renato, na palestra dele, quando ele estava falando da Nortúmbria, ele disse que essa
essa interpretação de que existia uma quantidade significativa de escravos, cada vez mais é menos acreditada pelos historiadores. Então, tem essa questão aqui também, o peso relativo que é dada para a reprodução interna dos senhorios da própria monarquia, né, digamos assim. Pelo menos me parece que talvez esse seja um elemento, mas a relação campesinato-independente aqui é chave para a sustentação dessa monarquia. Eu acho que tem vários aspectos aí que a gente pode considerar, né? Porque, veja, a gente está tratando de um movimento, né, que, em que pese todas as oscilações, né, acerca das tintas com que esse processo foi pintado, né? Invasões violentas, disruptivas, né? Migrações pacíficas. Mas, enfim, a gente está tratando de um contexto marcado, né, por o que a gente chama de movimento de povos, né? Um movimento muito mais amplo que hoje a perspectiva é que abarcou do século X a.C. ao século X depois de Cristo, né? Em períodos de circulação sistemática de povos, de deslocamentos e tal. A gente está tratando aqui das famosas invasões germânicas, né? As regiões constitutivas das províncias ocidentais do Império Romano, né? E aí eu acho que um dos aspectos que precisa ser considerado, ainda que considerá-lo de forma refinada não seja muito fácil, é que quando você fala de migrações, de assentamentos, é preciso considerar, né, o meio atingido, né, e a natureza dos povos que se deslocaram e atingiram esse meio, né? Porque o mundo romano era diverso na sua constituição. Então, para a gente ficar no nosso elemento específico, veja, a condição camponesa já era bastante desigual dentro do próprio mundo romano, né? Nas áreas que o constituíram. A gente tem havia áreas com maior incidência, por exemplo, do sistema escravista, áreas com maior incidência de um sistema de arrendamento que supunha níveis de dependência camponesa, né? Isso variou muito nas regiões constitutivas do Império. E esse é um dos aspectos que precisaria ser considerado, né, de forma mais cuidadosa. Outro aspecto é a diversidade intrínseca às próprias tribos germânicas, os próprios, né, grupos germânicos que penetraram as fronteiras e se fixaram. Você tem grupos em que aí as hierarquizações sociais, as diferenciações internas já eram comparativamente mais avançadas, mais cristalizadas do que em outros casos, né? Por exemplo, os povos que participaram das primeiras ondas, né, aquelas que chegaram à bacia Mediterrânea, né, no geral foram povos que passaram por um processo de deslocamento mais acentuado da origem escandinava, né, do que, por exemplo, os anglo-saxões e jutos, que estavam ali no extremo norte do continente, bem próximo à Escandinávia, né, ocupando até a região da Jutlândia, hoje mais ou menos o que são as tais repúblicas bálticas, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Foram povos que se deslocaram muito menos e acredita-se, inclusive, que povos potencialmente menos verticalizados na sua constituição interna, né? Que atingiram um meio, né, em relação ao qual a Bretanha há muita discussão, né, mas que teria sido um meio que relativamente esvaziado, com a tendência de fuga das populações bretães originais, né, que refluíram para a Cornualha, dentro da Bretanha, e que fugiram para o continente, né? O que foi a Armórica romana se tornaria, inclusive, Bretanha, a região francesa, em função do que teria sido elevado a fluxo de bretões em fuga das conquistas anglo-saxônicas. Então, é possível que uma relativa horizontalidade entre os grupos anglo-saxões, somadas às condições locais, tenham ali configurado um quadro relativamente distinto, que precisaria ser considerado. Eu tendo a achar que as áreas, quanto mais para o coração do Mediterrâneo a gente se desloca, tendencialmente maior o peso da aristocracia, maior os níveis de dependência camponesa, porque tem um arresto romano, digamos assim, né? Você tem um influxo romano mais marcado nesses aspectos, nessas regiões. Agora, o que eu acho muito importante da tese dele aqui
né, mostrar que a realeza, né, se vocês me permitem, o Estado, ele foi um instrumento-chave de desenvolvimento das relações senhoriais. Né? O Estado aqui não é um hiato, porque essa é uma questão que eu sempre me coloco para a Alta Idade Média. Né? O Estado, na perspectiva francesa, ele é tratado... Né, o nexo seria, bom, o Estado teve que ser destruído para que o feudalismo pudesse, mais à frente, se impor. Né? Como se o Estado, portanto, ao invés de ser um Estado historicamente vinculado à construção do feudalismo, ele teria sido um elemento opositor, um Estado que, talvez o único Estado na história inviável, né, contraditório com a criação do sistema que viria a se desenvolver. Ele teve que ser destruído para o sistema se impor. A perspectiva do João Bernardo reverte essa lógica. Né? Porque aqui, por exemplo, a questão é, bom, os reis foram, o poder régio era o principal poder, né, de taxação do campesinato livre. Né? E na medida em que o rei começa a distribuir esse poder, o poder régio vira um veículo de ascendência da aristocracia sobre o poder do campesinato. Coisa que aconteceu no continente. Tem um estudo clássico do Santiago Castelhanos para a Península Ibérica que ele mostra como os reis visigodos, para apaziguar a aristocracia e para fazer a política do Estado, concederam progressivamente fisco, direitos de cobrança de impostos em várias regiões, e a aristocracia foi, portanto, se apropriando, né? Foi sendo acumulada dessa capacidade de se impor sobre um campesinato livre na origem. Né? É como se os aristocratas, como representantes do rei, tiveram aí uma via de acesso à taxação de um campesinato livre. Né? E o regime vai se construindo aí por essa vertente. Acho que essa leitura é crucial, né? Porque ela restabelece, ao meu ver, um equilíbrio interpretativo, né? Pelo que eu disse em relação ao Estado, né? Mais do que um opositor, ele foi instrumento de implantação do regime, né? É isso que você está falando, Mário. É extremamente importante, e até porque o João Bernardo faz questão de chamar a atenção que a fortuna desse campesinato independente era uma fortuna que ele chama aqui fortunas médias. Então, primeiro, esse campesinato não seria homogêneo, né? Embora ele venha reforçando isso a todo momento, é interessante porque aqui ele faz questão de destacar que talvez esses membros do campesinato independente mais enriquecidos teriam uma fortuna média, e essa ligação com o poder real, né, como o Estado, como você está chamando, possibilitou a ascensão deles e aí, provavelmente, a dominação das suas domesticidades e por aí vai. E aí só queria chamar a atenção para um outro elemento, que era aquele que a gente estava conversando anteriormente, né, sobre a força de trabalho escravo. Né? Lá na página 80, o João Bernardo diz assim: o domínio era, por um lado, cultivado graças à força de trabalho escrava mantida na domesticidade senhorial, e que parece ter sido muitíssimo numerosa, tanto no século VII quanto no século VIII. Né? E aí, se a gente volta um pouquinho antes, um elemento que talvez, eu não lembro se ele tratou aqui, mas o quanto essas guerras de expansão, que a gente viu no mapa, alguns dados da expansão, né, desses reinos, o quanto essas guerras de expansão foram fundamentais para essa aristocracia. Apresamento de escravos. Que é algo que eu não lembro, não sei se aparece aqui, se vocês viram, de repente ele tratou numa nota, mas esse parece ter sido um elemento-chave. Nesse processo, inclusive, acho que a resposta do Mário chama atenção, eu acho, ilustra a gente em vários sentidos, a pensar configurações e especificidades. E, além disso, o João Bernardo, na Constituição, a maneira como trabalha, ele leva em consideração não só a correlação de classes, de força de classe,
mas também as condições objetivas e talvez, não sei se eu estou sendo muito influenciado pelas minhas últimas leituras, um aspecto territorial sempre muito importante na configuração e reprodução do sistema. E a que nível chama a atenção a isso? Sobretudo ao ponto que vocês estavam destacando no último elemento. João Bernardo destaca, ao longo desse capítulo, a importância, em especial em algum nível, né, até mesmo a monarquia, do caráter expansionista dessa região. O que, e eu acho interessante destacar isso, sublinha de início um elemento importante para a gente pensar, inclusive na própria página 76. Ele vai falar que esses reis continuam sendo durante muito tempo itinerantes, e o serão, só que ao largo que os seus processos de expansão se processam, a relação da monarquia e as relações de domesticidade em relação ao campesinado também se alteram. Ele chama a atenção que, por exemplo, o sustento direto desse campesinado independente ao rei se processa e começa a se desconfigurar ao longo dessas expansões. Sobretudo, ele chama a atenção a isso, começa a preponderar, por exemplo, em algumas regiões, os serviços de prestação de serviços de trabalho não agrícola. E aí eu acho que talvez esse é um ponto que eu queria destacar com vocês, chamar a discussão. Há uma dimensão geográfica da manifestação desse poder. O quão mais se alarga uma domesticidade, me parece, em algum nível, um tanto lógico, não sei se estou equivocado, posso estar profundamente equivocado, pressupõe-se, em algum nível, a reprodução de camadas intermediárias, no campo da aristocracia, para a realização desse poder. E aí é o rei concedendo, fraturando seu patrimônio. Isso está na base, em algum nível, do que ele vai chamar aqui nessas disputas de domesticidade. E aí a pergunta para você é o seguinte: fazia parte, em algum nível, do próprio modus operandi da reprodução do sistema senhorial em algumas variantes? Ou seja, a domesticidade se alarga, com esse alargamento e a reprodução desse poder é característico que se frature em um conjunto de intermediários que vão executar localmente o poder desse senhor, e isso lança bases, em algum nível, a própria contestação desse poder original. Seria nesse sentido? E aí cito como exemplo, só para fechar, casos, inclusive, que os franceses tratam como clássicos, às vezes, e que são ilustrativos. É um agente senhorial que exerce o poder numa dada comunidade, numa dada região, e que, por vezes, tende a entrar em contradição, às vezes, com o próprio senhor. O Duby fala bastante disso, enriquecem bastante nesse processo e rivalizam, por vezes, com o próprio senhor. E aí eu me pergunto, essa é uma dinâmica baseada na própria configuração geográfica do momento, uma característica central ou não? Ou ela é mais uma variável regionalmente localizada? Eu acho que é o elemento fundamental da dinâmica contraditória do sistema, né? Porque é isso, é fundamental entender que a dinâmica é contraditória. Né? Ela carrega consigo uma contradição. Acho que essa é uma tomada de posição de partida-chave. Né? Porque se você tem vertentes teóricas, que, ao contrário, partem da premissa de que as sociedades são sistemas articulados por subsistemas que funcionam em plena articulação e, portanto, a sociedade funciona no sentido da sua reprodução ad infinitum, com as partes plenamente integradas num funcionamento perfeito que visa a reprodução. E você tem os teóricos da contradição, do movimento contraditório, do funcionamento das globalidades sociais, que, ao contrário de supor que as sociedades são sistemas compostos por subsistemas, uma engrenagem plenamente articulada que funciona, portanto, movimentando o conjunto harmonicamente no sentido da reprodução, que esse funcionamento é fundado na contradição.
em ajustes sistemáticos dentro do sistema, derivados da contradição com base na qual o sistema se move. Tá? Portanto, é um movimento que gera, que traz no seu curso duplamente a possibilidade de reprodução como a possibilidade de transformação sistemática do sistema. Tá? Ele tanto tem um potencial interno, né, de transformação, digamos, abarcável pelo próprio sistema. Tá? Eu uso, às vezes, com os alunos a metáfora de um balão de festa, tá? Que ele admite um tanto de ar, né, que vai desde de uma pequena quantidade até uma quantidade extrema, é o mesmo balão mais ou menos inflado. Agora, a partir de um ponto, ele explode. Tá? Portanto, do funcionamento contraditório, tanto decorre o potencial de mudanças que o próprio sistema abriga, tá? Que são mudanças que o sistema admite, que o sistema segue se reproduzindo, na sua lógica fundamental, a despeito dos ajustes e mudanças, e aquelas que, no entanto, numa dada altura, pesam a tal ponto que o sistema explode, dá origem e uma nova articulação se constitui. Então, acho que isso é um elemento da dinâmica contraditória, que gera um movimento. Isso é que é fundamental, né? Porque essa contradição, ela é fundante. O poder régio, por exemplo, ele sistematicamente ele articula conjuntos mais ou menos vastos da aristocracia, o que envolve frequentemente as partilhas, as barganhas, as concessões, ou, visto da perspectiva da aristocracia, a imposição ao rei de concessões. Portanto, esse poder, na dinâmica, na potência da sua existência, ele está sempre sujeito a movimentos que o levam numa direção, né, que o potencializam, ou que, ao contrário, reduzem a sua potenciação. Né? Esse é um movimento dinâmico. Né? Acho que o poder régio experimentou isso em todas as situações na Alta Idade Média. Né? Não teve nenhum caso. O reino visigodo foi nessa direção, o reino ostrogodo na Itália, os reinos francos foram por aí, os reinos constituídos na Bretanha, um pouco por toda parte, o movimento foi nesse sentido, né? Agora, aquilo, o que parece ser um elemento de fragilidade do poder régio, talvez seja um elemento que explique, por outro lado, a sua persistência, né? Porque o poder régio podia chegar, inclusive, a se configurar de forma bem diminuta, bem circunscrita, né? E, no entanto, subsistir, né? Pela própria lógica da sua reprodução. Né? Ele podia se resumir a um senhorio muito pobre, muito circunscrito, né? E, no entanto, subsistir, né? Justamente pela forma como ele... O feudalismo pode ter sido um elemento, contrariamente à perspectiva francesa, uma salvaguarda do poder régio, ao invés de ter sido elemento da sua destruição. Essa é uma grande pergunta historiográfica, né? Eu lembro sempre do Poli, logo no final do livro, lá na Mutação Feudal, ele coloca essa problemática. O que manteve o rei, sobretudo na França, né? Ele vai pela via mais cultural, vai falar, era um sentimento no coração dos homens, não sei se é bem por aí, né? Mas, tá, esse é um traço, né? A despeito da sua aparente fragilidade, se reproduz, né? Mas esse é um elemento muito interessante que o Mário estava chamando a atenção, é que eu acho que é algo que persiste ao longo da obra do João Bernardo, né? A configuração da aristocracia, fundamentalmente baseada nas suas relações de subordinação pessoal, pressupõe a concessão, né? E o caráter, sobretudo, mais centrífugo ou centrípeto do sistema senhorial vai depender das condições objetivas de dadas facções ou núcleos, seja monarquia ou não, e conseguir cooptar esses grupos através da concessão. E aí eu sempre uso, talvez muito influenciado lá pelas aulas que tive com o Mário,
o grande exemplo do Império Carolíngio, né? Quanto mais o Império, pela sua capacidade de expansão, conseguiu distribuir, quanto mais o imperador conseguiu arregimentar em torno de si a aristocracia. Quando não tinha mais o que conceder, pilha para dentro, né? É a fratura do poder régio. Eu acho que isso aqui é sempre muito importante, porque se desdobra em vários níveis nessa Europa. E é importante para a gente entender a configuração desse regime. Mas aí também, na esteira que o Mário estava falando, o que parece, a algumas leituras, a fragilidade do sistema, pode ser a expressão da sua pujança. Porque, aparentemente, quanto mais se fragiliza o poder régio ou um poder mais central, é porque, em contrapartida, se realiza, em algum nível, o avanço da exploração sobre o campesinato, né? É a subordinação desses vários núcleos a outros senhores que assaltam até então esse poder central. Então, não é a dissolução de uma ordem sistêmica, é o seu reforço, só que em outra conformação, né? Acho que a dificuldade é que a gente luta ou confronta, né, tradições que têm um peso gigantesco, né? Um peso gigantesco, porque foram construções seculares, né? A desordem feudal, a anarquia feudal, por exemplo, né? Para se começar a ver na perspectiva contrária, né, da lógica feudal ser uma lógica de ordenação e não de anarquia, né? Ora, porque aí você tem todo o investimento que vem desde os humanistas até uma outra frente que é pouco considerada nas abordagens tradicionais que denunciam a lenda, né, detratora da Idade Média, a lenda romântica, é a vertente dos economistas clássicos, né? O que os economistas clássicos construíram da imagem da anarquia do mundo medieval tem um poder gigantesco, né? Então a gente confronta tradições muito vigorosas, né? A tradição da lógica do poder régio, de que onde você mobiliza a palavra rei, você imediatamente mobiliza a palavra centralização. Onde você mobiliza a palavra rei, você mobiliza sistematicamente, né, a ideia do monarca forte, articulador, da força centrípeta por excelência, e por aí vai. Desconstruir o vigor dessas imagens é uma tarefa e tanto, né? Porque o peso quase que, como eu disse, é uma palavra que carrega um conteúdo que é um dado quase, né? É muito difícil mobilizar a palavra rei e não supor, não concebê-lo como um rei. Eu acho que, no outro extremo, eu acho que a ideia do absolutismo também, né, é muito maléfica para o que empresta, né, para o título de realeza. Porque o próprio absolutismo, no limite, leva muitas vezes a imagem de que a realeza absolutista não negociava. A realeza absolutista não tinha base social. Era um poder que pairava acima da... É o preço de se confundir ideologia com teoria. No outro dia, não sei onde é que foi que eu estava discutindo isso. Não dá para admitir, para aqueles que pretendem que a teoria tem que partir de dentro da sociedade, para mim, é confundir ideologia com teoria. Como é que você explica se você elenca uma ideologia produzida num dado contexto a condição de teoria? Eu vejo muito essa proposição na ideia do absolutismo, né? É você alavancar, emprestar condição de teoria a algo que é uma ideologia expressa pelo poder régio, naquele contexto. Não existe poder sem base social, nem nas ditaduras. Então, eu acho que talvez isso tenha feito um mal gigantesco para a caracterização desse objeto. Né? Se me permite um pequeno comentário nisso, eu acho que e como a gente, por vezes, se vê refém da narrativa desses grupos. Por que cito isso?
eu trabalhei no mestrado com a documentação, sobretudo o grande boom de edição de documentação na França, mais sistemática, no início do século XIX. E é sobretudo no período depois do Congresso de Viena, a França da Restauração, Bourbon, depois Orleans. Então, os caras, enquanto a burguesia estava bombando na discussão de feudalismo, antigo regime, é uma merda, eles estavam tentando repentear a história para construir uma outra narrativa à monarquia em algum nível, portanto, se legitimar, né? Então, a gente tem uma gama de edições lá organizadas com a chancela do rei, a direção do François Guizot, por exemplo, são desse período, e que vão revisitar a história, portanto, assumindo essa narrativa por vezes, né? A França salva pela monarquia. E aí, essa dicotomia luz-trevas é muito sistemática. Tanto que, veja, só lembrar o clássico lá do Duby sobre o Domingo de Bouvines, como aquela batalha foi mobilizada, como, olha, aqui começamos a vencer as feudais, sob a égide de um grande herói, Filipe Augusto. Então, são imagens muito impressionantes e são muito marcantes, né? Tem um peso, o historiador não está alheio a isso. O Tiago lá, com a questão em Portugal também, né? O Tiago trabalhou na tese, por exemplo. Tem um elemento aqui que eu fiquei pensando quando vocês estavam falando, que é justamente a forma como a realeza distribui os seus, digamos assim, seus benefícios, né? E aí, uma coisa que eu queria conversar com vocês, e que vem dessa discussão do João Bernardo, é se isso implica nessa dinâmica aristocrática. Vou me fazer entender. Porque o que me deu a entender aqui desse capítulo 5 do João Bernardo é que como o rei concede o direito de cobrar rendas e não o patrimônio fundiário, ele faz isso porque ele ainda tem um campesinato independente. E aí tem um implicativo base que enfim, o rei não tem como expropriar diretamente esse campesinato sem qualquer revolta, né? Até porque ele era a base de sustentação dele. Num período mais avançado do feudalismo, digamos assim, entre os séculos XI e XII, é o contrário, o rei já concede diretamente o patrimônio fundiário. E aí, claro, o direito de cobrar rendas, obviamente. O que eu queria saber é se vocês veem alguma diferenciação nesse processo entre, por exemplo, conceder o direito de cobrar rendas, o que os franceses chamariam de senhorio banal, e diretamente o patrimônio fundiário. E aí, por que eu estou falando isso? Porque dentro da historiografia portuguesa, quando a realeza para de conceder patrimônio fundiário, isso necessariamente para ele já indica que a realeza está se centralizando. Ó, tá vendo? Aqui a realeza deixou de ser feudal. Está concedendo só o direito de cobrar rendas, que é algo que é amovível, né? E aí, eu acho que é um pouquinho diferente do que o João Bernardo está dizendo aqui nesse capítulo. Apesar dessa realeza conceder esse direito de cobrar rendas, isso não necessariamente significa que ela conseguia tirar de volta esse direito que foi concedido. A minha questão essa dinâmica de conceder o direito de cobrança de renda e conceder patrimônio fundiário, vocês acham que implica alguma coisa nessa dinâmica de reprodução dessa aristocracia? Pensando naquelas camadas de domesticidade, porque ao longo da minha tese, que o Mário estava comentando, eu vi que tinha uma diferença chave, pelo menos em Portugal tinha uma diferença chave. Quando o rei concedia esse direito de cobrar rendas, em geral era para grandes senhores. E aí eram grandes senhores supralocais. E aí o que acontecia na dinâmica mais local, quando a gente diminuía a escala e olhava? Vários pequenos cavaleiros disputando pedacinho de terra por pedacinho de terra. E aí era nesse sentido que eu estava pensando, né? Não sei o que vocês acham disso. Que é algo que nesse momento aqui parece não acontecer. Mas, ao meu ver, isso implica em algumas relações diferentes no meio dessa aristocracia. Não sei como é que vocês veem isso.
você diz em relação a essa capacidade, a diferenciação entre a distribuição de patrimônio e a distribuição de, né, possibilidade de cobrar rendas, etc.? Isso. Se isso implica o nível de diferenciação interno da aristocracia e da sua reprodução, como um todo. Ou até mesmo, cheguei a pensar aqui, não sei, se um ou outro implica uma maior capacidade de articulação para a realeza. Por exemplo, um dos argumentos dos portugueses é o seguinte: quando o Afonso III, em vez de dar patrimônio fundiário, entrega o direito de cobrança de renda, isso significa que ele se fortaleceu, entendeu? Porque aí ele já não está concedendo mais patrimônio fundiário. Eu acho esse argumento péssimo, porque não é só patrimônio fundiário que faz a reprodução, né? É necessário um conjunto de homens para trabalhar a terra e tudo isso. Mas o argumento deles é esse, entendeu? De que isso significaria, quase que mecanicamente, ó, tá vendo? Aqui, isso aqui é um indício de que essa monarquia, desse Estado, a gente poderia dizer assim, inclusive eles falam, de que esse Estado está se centralizando, porque ele já não está mais concedendo patrimônio fundiário. Né? Eu também discordo dessa leitura, né, que você mobilizou agora da historiografia portuguesa. Por exemplo, né, acredito que isso seja recorrente também em algumas historiografias mais tradicionais. O João Bernardo tem 2 pontos que eu queria levantar da obra dele em relação a isso, que eu acho bem interessante para pensar essa dinâmica que você levantou. Uma é um spoiler, porque já é no volume 2, né, da obra dele, e é que quando ele vai tratar da questão da senhoria impessoal e da senhoria pessoal, a formação dessas senhorias impessoais, o que elas seriam, né? E justamente isso que você colocou, você mencionou aí da sua tese, de senhores supralocais que tinham capacidade de cobrar rendas em territórios que não necessariamente seriam patrimônios deles, né? Enfim. E o João Bernardo trabalha numa perspectiva muito, muito interessante, que eu nunca tinha olhado por esse lado, que ele vê menos uma concessão régia, né? Uma concessão da coroa de você poder cobrar determinadas rendas em determinadas localidades, e mais uma usurpação por parte de um senhor de um encargo, né, de uma funcionalidade régia. Não seria tanto uma doação, mas sim uma usurpação, seria um movimento contrário. Um senhorio, um senhor que teria uma capacidade tamanha de poder que consegue usurpar, né, esse bano, uma parte desse bano, de outros senhores, ou então da própria coroa. Então, eu acho que eu entenderia por esse lado. Inclusive, concordo com você que acho que tem consequências práticas na reprodução interna da própria aristocracia. Eu acho que se um senhor ele tem uma capacidade tamanha de conseguir usurpar um atributo régio, né, uma prerrogativa régia, eu acho que isso necessariamente implica também numa diferenciação interna à aristocracia. Bom, não sei se eu fui mais ou menos na linha que você estava falando, mas o João Bernardo parece trabalhar com essa questão de uma forma bem interessante. Como eu disse, acho que ele explicita isso um pouco melhor no volume 2, quando ele vai tratar dessa questão da senhoria impessoal e da senhoria pessoal. Porque, no fundo, o que eu estava pensando aqui é que nesse momento em que a gente está analisando aqui, que o João Bernardo analisou, no capítulo 5, ainda tem um campeonato independente significativo. Então, logicamente, essa aristocracia, no processo de formação desse regime senhorial, precisou utilizar estratégias diferentes, das várias que a gente já viu nos capítulos anteriores e que a gente conhece de outras leituras. O meu ponto é, essas estratégias diferentes implicam direcionamentos diferentes nessas tensões aristocráticas, e isso é algo que eu estava pensando. Por exemplo, que é nesse sentido. Por que será que em determinados locais esse processo de feudalização se dá a partir de um conjunto de concessões de patrimônio fundiário e em outros momentos a realeza prefere ceder o direito de cobrança de rendas? E às vezes acontece os dois, né? Na maioria das vezes acontece os dois. Então, esses dois mecanismos que são comuns em todas as realezas,
eles ainda, eu acho que merecem ser melhor explicados, o porquê que dessas escolhas que são feitas por essas realezas. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu ainda não vi nenhuma resposta muito consistente, nem eu dei na tese. Mas é nisso que eu estou pensando, se isso implica alguma direção diferente. Né? E aí eu estou pensando, sei lá, de forma muito genérica, naquela comparação que a Laura faz, Mário, de como senhorios diferentes implicam lógicas de reprodução diferentes. É nesse sentido que eu estou pensando. Será que as estratégias régias diferentes implicavam objetivos diferentes e se concretizaram em benefícios diferentes nessa relação? É nesse sentido que eu estava pensando. Eu acho que tem vários elementos, são muitos os elementos que impactam na diversidade desses quadros. Tá? Por exemplo, de uma perspectiva aristocrática, né, receber a base material, receber o direito de exercício, né, de um grau de propriedade sobre um bem específico e tal, é um elemento de potencial estabilidade para a distinção dessa família, porque se refere, inclusive, às possibilidades de herança, de perpetuar no tempo essa diferenciação. Comparativamente falando nesse aspecto, a concessão apenas de direitos de cobrança implica uma base comparativamente muito menos estável da perspectiva da nobreza, sobretudo para o que se refere, inclusive, como eu disse, essa estabilização no tempo. Tá? Porque a gente sabe que novos reis, quando ascendem frequentemente junto com uma nova aristocracia, tá? E, portanto, frequentemente a mudança de um reinado pode implicar para certas famílias alguma dificuldade para garantir as suas bases de ascendência social e tudo mais. Tá? Da perspectiva do rei, é razoável supor que o seu controle seria comparativamente, ou a sua potência seria comparativamente mais preservada, se essa concessão ficasse no limite apenas de cobrança de renda. Porque um dos problemas para os senhores era garantir o seu poder de atração sobre os seus subordinados. Portanto, todas as estratégias que representassem para o senhor que precisa manter a atração, o vínculo dos seus subordinados, que fossem favoráveis a essa política, eram, em tese, fatores que dinamizavam o poder desses senhores, o rei incluído, talvez o rei acima de todos. Então, Mário, rapidinho, só para complementar o que você está falando. E aí, por exemplo, isso é algo que aparece aqui no capítulo 5, quando uma das estratégias, justamente, que a aristocracia cria para poder se livrar dessa efemeridade do benefício, é criar um mosteiro. E aí, quando o rei concede o direito de cobrar rendas para o mosteiro lá, é da família, não vai deixar de existir, em teoria. Né? Sim, mas que eu acho que a questão a diferença crucial está em nível de estratégia, digamos, da política cotidiana, né? Porque da lógica do sistema, a perspectiva é a mesma. Tá? A propriedade feudal é uma propriedade cujo sentido essencial se escreve na possibilidade de ter acesso à cobrança, à extração de excedentes camponeses. Essa é a lógica da propriedade feudal. Portanto, a existência dela, que essa concessão se materialize no acesso estável a uma porção de terra ou não, para a lógica do sistema é indiferente. A concessão do direito de exploração, apenas do direito de cobrança de rendas, incide na mesma lógica. Esse direito concede àquele que o detém a capacidade de cobrar renda, de extrair excedente. Detém a ele a propriedade imediata da terra ou não. Portanto, acho que para a lógica do sistema é indiferente
né? As diferenças, né, se manifestam ao nível da política cotidiana, né? Do que garante mais estabilidade para a aristocracia, do que concede potencialmente mais estabilidade para o poder régio. Agora, a lógica do sistema, para a lógica do sistema, é o mesmo mecanismo que está operando, né? Porque a questão aqui, por exemplo, eu acho, na variante da Inglaterra, é que o campesinato livre precisou ser quebrado para que as propriedades pudessem ser concedidas, né? A propriedade camponesa teve que ser quebrada, né? Ela teve que supor a possibilidade da ascendência aristocrática nessas propriedades, né? Portanto, aqui, nessas situações, um mecanismo-chave que o rei detém, que pode conceder, é justamente o direito de cobrar renda. Porque é um direito específico que, para o rei, não decorre dele ser proprietário, mas decorre dele ser o chefe do campesinato independente, né? Portanto, esse é um aspecto importante também, né? Pode ir. O Matheus tinha colocado uma dúvida que aí levanto novamente, que eu também fiquei pensando e realmente achei uma problemática muito interessante. E aí não sei a que nível ele contempla isso aqui. É o centro, esse rei que concede ou é essa aristocracia que apropria? Me parece também há uma tensão aí. Por vezes, a gente pode imaginar, dado inclusive a extensão geográfica e a capacidade diferenciada de realização concreta em cada localidade, me parece razoável imaginar que, por vezes, cabia ao rei tentar colocar aquele senhor ou aquele representante em sua domesticidade, porque, na prática, aquele poder já era exercido por outro grupo. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas tem uma questão. A que nível é esse poder central, ou esse senhor superior concede, e a que nível são os de baixo que se apropriam? Eu acho que a relação pode ser vista... Eu acho que são duas manifestações cabíveis, né? São duas expressões distintas do mesmo ato, da mesma ação, né? Da perspectiva do poder régio, é uma concessão, né? No sentido de que é um presente dado que supõe, portanto, na extensão, o cumprimento de uma série de pré-condições, a reciprocidade que decorre do ato primário da concessão, né? Na perspectiva da aristocracia, né, em grande parte é derivado, não é exatamente, talvez não seja exatamente um ato de pilhagem, né, um ato de exigência imposta, né, mas da perspectiva da aristocracia, a distinção da sua condição social, do seu estatuto. Reconhece, sacramenta o estatuto, a condição social desses aristocratas, né? Porque aí eu acho que a gente tem que recuperar e trazer para esse conjunto, né, aqueles elementos que a gente às vezes refere como culturais e tudo mais, que eu acho que o problema não está nos elementos em si, o problema está numa tendência ou em vias de análise, né, que, por um lado, ou caem no culturalismo e, portanto, pretendem que a cultura resolva todas as questões, em isolamento em relação a outros elementos, e, por outro lado, a perspectiva que supõe que a cultura é um elemento secundário, menor, de menor importância, e, portanto, não deve ser mobilizado como eixo explicativo, né? Eu acho que é crucial a gente fazer articulação desses elementos. Eu não acho que seja de menor importância a ascendência régia, na perspectiva do rei como comandante-chefe, do rei como comandante do exército, em toda a tradição que a ele se vincula, né? A gente tem lá no historiador Godo Jordanes a referência que, para os visigodos, a vitória na batalha estava associada à presença do rei no campo de batalha, porque ele é um descendente de Odin. Essas coisas têm peso.
Eu acho que não há que se duvidar do peso dessas referências. Né? Agora, se o rei perde a batalha, talvez, né, ele não seja o descendente de Odin mais capacitado a exercer aquela função. Tá? Agora, não acho que seja para desprezar, né? Porque o investimento nessas imagens, nessas concepções, era inclusive bastante rigoroso. Tá? E eu acho que isso tudo tem um sentido nesse contexto. O problema é pretender reduzir tudo à cultura, como eu acho que o problema é supor que a cultura seja apenas um véu que encobre uma realidade que é, né, necessariamente econômica no sentido de mesquinha e material. Né? Eu acho que os elementos em torno a essa diferenciação social do rei como aquele que articula, que arbitra conflitos, né, por ser um poder diferenciado. Né? Eu acho que isso tudo tem potencial para alavancar o poder régio quando ele tem base material para se alavancar. Me parece razoável que sem a base material, sem a capacidade do poder régio de se renovar sistematicamente para manter-se na capacidade de promover as barganhas, não há ideologia que sustente esse poder. Eu não acredito em nenhum poder que se mantenha apenas à base de ideologia. Agora, ela tem uma força considerável, sobretudo quando as condições materiais permitem que ela se afirme, que ela seja sistematizada, que ela seja praticada. Se eu dar um exemplo disso que o Mário está falando, durante o doutorado, eu estudei um período, né, o Afonso III ele ascende ao trono depois do que os portugueses chamam de uma guerra civil com seu irmão, Sancho II, que era o rei. É curioso porque esse período entre 1245 e 1248, que eles chamam de guerra civil, a historiografia trata como se praticamente o reino todo tivesse abandonado Sancho II. E aí, numa das visitas que eu fiz lá à Biblioteca Nacional de Lisboa, eu encontrei uma documentação lá do Mosteiro de Fiães que demonstrava que até uma época avançada de 1247, Fiães bem lá em cima, né, em Portugal, os documentos eram assinados com reinando Sancho II. Então, isso tem um peso, né? A gente não tem como ignorar. Então, ainda que... E com certeza os monges sabiam que o reino estava em guerra, e com certeza eles sabiam que o papado tinha enviado uma carta dizendo que o novo rei ou regente era o Afonso, e mesmo assim os caras continuavam assinando seus documentos lá e datando, dizendo que quem reinava era o Sancho. Eu acho que isso tem um peso muito grande. Isso aparece também nas inscrições de forma muito clara, né? Os marcadores temporais são reinados, né? No rei de tanto e tanto tempo atrás, ou no reinado de tal e tal pessoa. O cara nunca viu o rei, mas ele sabe o nome do rei e ele tem uma ideia de quando o rei morreu, né? Então, isso é impressionante, em algum nível. Eu acho que é interessante também essa questão que o Mário estava mobilizando, né? Da ideologia, do papel simbólico não deve ser desprezado. Também deparei nas minhas fontes, é que na outra guerra civil, né, que seria de 1383 a 85, né, na ascensão de Avis, Dom João chancelando no meio e com validade, né? As senhorias acatando os chancelos de Dom João em 1384, no meio do período ali mais turbulento ali no território de Portugal, e ele já tinha uma certa um enraizamento muito forte antes mesmo de estar institucionalmente, digamos assim, né, por falta de palavra melhor, formalmente, né? Como rei, né? Então acho que realmente não tem como se desprezar esses fatores, né? São muito interessantes. Acho que serve de exemplo mesmo, que tem um peso relativo bastante acentuado, sobretudo nas regiões que a gente está estudando, um pouco a posteriori disso, é a velha tese do Bloch, né? É o poder taumaturgico dos reis, o quão a sacralidade régia é mobilizada com algum nível de apelo popular, né?
E mesmo a despeito de tantas oscilações, inclusive históricas, veja, ainda há referências no canto do cisne da monarquia francesa no século XIX, do toque. Tá? Então, o peso disso é realmente muito importante. Saber mensurá-lo que está a questão, né? A que nível isso configura-se com as relações materiais, enfim. É uma tensão, mas é um encaminhamento de pesquisa muito interessante. Essa questão que você colocou, Edilson, eu tomaria muito cuidado, porque, por exemplo, na minha documentação aparece como usurpação, né? Esses atos desses aristocratas aparecem como usurpação, é essa palavra que aparece, né? E aí, por que aparece assim? Porque é uma documentação profundamente régia, né? Então, é o rei dizendo que os aristocratas estão roubando patrimônio. Provavelmente, se a gente tivesse como ver uma documentação vinda de um mosteiro ou, sei lá, de um nobre, provavelmente a história seria completamente diferente. Mas certo é que, em alguns momentos, o rei realmente cede o patrimônio a uma vontade dele, e em outros momentos ele só confirma um fato que já está estabelecido, né? Então, como a gente vai saber isso é muito difícil, porque às vezes os documentos não nos permitem avançar sobre isso. Mas eu acho que a resposta do Mário contempla a gente, né, no sentido de que é um processo dialético, né? Faz parte do desenvolvimento contraditório do regime feudal. Acho que é um regime que ele é expansivo. E aí, quando a gente pensa no regime expansivo, pelo menos ao meu ver, a classe dominante é expansiva. Não é só a realeza que tem uma lógica de expansão. A própria classe dominante. E aí, qual é o limite que é dado para essa expansão dessa classe dominante? São vários, né, que a gente pode pensar aqui. A própria realeza pode ser um limite em alguns níveis para a expansão de certos grupos aristocráticos. A quantidade de terras, a quantidade humana, né? A gente também não pode desprezar a demografia, como durante muito tempo alguns autores marxistas o fizeram, né? Menosprezando as teses demográficas, mas com razão, ao meu ver, mas a gente tem que considerar também esses fatores. Então, é um conjunto significativo que pode limitar essa expansão. E aí, o que a gente está vendo aqui nesse capítulo 5, acho que só para fechar o que eu estava tentando dizer, é um processo de expropriação do campesinato, independente. Eu acho que... De verdade. Eu acho que o que você levantou e o Mário levantou também em certo nível, muito interessante, porque quando a gente vai lá na página 85, deixa eu tentar achar aqui a passagem certinha. Sim. Ele fala, talvez de início os monarcas cedessem senhorias apenas vitaliciamente, não podendo passar aos herdeiros do vassalo sem um novo ato régio. Né? E aí depois, um pouco mais para frente, ele fala, cada rei dispunha assim de um fundo permanente de terras e servos, né? E aí estabelecia vassalos ali por um prazo limitado. Eu acho que está também um pouco associado a isso que o Mário levantou também, né? Porque a base do poder régio aí é o campesinato dependente. Então, uma fratura muito grave desse campesinato dependente implica também na fratura do próprio poder régio. Então, até essa concessão vitalícia, mais pessoal e não hereditária, e aí você mencionou a questão da criação de mosteiro, a transformação em um patrimônio eclesiástico como uma saída da aristocracia, que é muito interessante, está relacionada a essa especificidade do caso inglês, né? Dessa base do campesinato dependente ser forte, a ponto de manter esse poder régio, e essas concessões, elas serem, né, você concede, mas se o senhor morre, ela volta de novo para o patrimônio régio. Então, ele tem uma certa instabilidade, né, do acesso ao patrimônio da aristocracia. E também essa questão da cobrança de renda que você colocou, que seria um pouco mais instável do que um patrimônio vitalício e hereditário, né, por exemplo. Pelo que a gente está estudando até aqui, eu acho curioso, porque implicitamente parece que a tendência do poder régio, na esteira mesmo que vocês estão comentando, é fraturar-se.
Tá? E aí eu me coloco, sobretudo no meu campo de pesquisa, na Idade Média Central, a pergunta, por que, não necessariamente por que centraliza, mas como centraliza depois. E isso vão ser sendo os próximos capítulos que a gente vai discutir. Mas se de início um dos elementos de pujança do poder régio é a sua ascensão sobre o campesinato independente, etc., e quando esse poder régio, em algumas regiões, por exemplo, como a França, despido dessa particularidade, ainda assim inicia um processo de centralização. Isso é muito curioso e me leva também a algum nível eu acho que é algo que eu deveria fazer mais, a ponderar os aspectos também simbólicos, culturais que o Mário estava destacando. Mas é essa pergunta, né? O que me parece curioso e que destaca a vitalidade em algum nível também desse poder régio. Ainda que ele vai viver, em algum nível, um período de decréscimo ou enfim, um aparente enfraquecimento, mantém-se. Então, esse é um elemento chave, Dilson, e aí eu acho que passa por uma discussão do modo de produção, né? Relações sociais de produção, forças produtivas, que é algo que a gente tem falhado, ao meu ver, tem falhado nesse debate. E aí é algo que a gente tem que se aprofundar. E aí o próprio ICA, né, o Mário citou o framing, ele, depois que termina o framing, os marxistas batem justamente porque ele ignora o desenvolvimento das forças produtivas. E aí o ICA vai, escreve um textinho, um artigo, para fazer uma meia-culpa, né, sobre as forças produtivas. Então, eu não sei, né, pensando na lógica do João Bernardo, em que ele pensa que existe um grande modo de produção, esse papel da realeza ele oscilou ao longo do tempo. Em momentos de mais concentração de poder, eu não diria nem centralização, mas concentração de poder mesmo, capacidade de barganhar. E outros em que ele teve que abrir mão e se descentralizar, ou dilapidar patrimônios, direitos e por aí vai. Eu não sei, talvez, e aí eu posso estar sendo muito influenciado pelas leituras que eu fiz do Bremer, mas eu acho que para mim o que está em jogo aqui é a luta de classes. O que determina em última instância esses momentos de maior concentração ou não, para mim é a luta de classes. E aí a gente discute isso num outro momento, porque mas, ao meu ver, aí a gente tem que considerar esse papel, né? Pelo menos é o que eu penso. Tem uma pergunta aí do Paulo. Deixa eu jogar aqui. Na página 76, João Bernardo diz que havia reis que suplantavam outros reis, cobrando impostos. Esses ditos reis superiores exerciam as suas supremacias sobre os outros reis, política, financeira e etc. Eu acho que é disso mesmo que se trata, Paulo. Lá na página 76, eu estou tentando voltar aqui para achar esse trecho que você fala, porque eu marquei ele também. Primeiro parágrafo. Ele diz assim, eu cheguei a ler ele no início. Isso. É porque o que acontece, como o Mário falou no início, existiam vários reinos, né, nisso que a gente está chamando de Bretanha, que o João Bernardo está chamando de Inglaterra. E tinham reinos mais fortes, digamos assim, com maior capacidade de articulação guerreira e por aí vai, e outros reinos mais, digamos assim, mais modestos. E o que acabava acontecendo é que, de certa maneira, esses reinos mais modestos, que particularmente eu não conheço muito bem essa situação, mas eu sei que a Nortúmbria e a Mércia eram os reinos mais poderosos, até onde eu tenho conhecimento. Eu imagino que esses outros reinos menores acabavam pagando uma série de tributos justamente para não ter que entrar em guerra e também para ter apoio militar contra outros reinos, né? Tendo em vista que a ilha é uma ilha, então quanto menos adversários você tiver, imagino que isso daria mais estabilidade para o seu reino. E aí reinos menores provavelmente acabavam sendo alvo de investida desses reinos mais poderosos.
o que gerava, é evidente, tributos que eram pagos. Isso é uma prática bem comum, né? A gente não fala muito sobre isso, mas isso era algo muito comum na Península Ibérica, né, em que você tinha alguns reinos menores pagando tributos a Castela, por exemplo, né, pela proteção do reino de Castela. E aí reinos muçulmanos, né, as taifas muçulmanas pagando um tributo anual para que não fossem atacados. Eu me lembro também de outro caso, que não tem a ver diretamente com o que a gente chama de Idade Média Ocidental, mas com a Mesoamérica, né, o processo de expansão dos astecas, né, dos mexicas, passou por isso. A submissão de outros reinos menores, que pagavam anualmente um tributo, às vezes não em moedas, mas o tributo podia ser ofertar um conjunto de guerreiros anualmente para as guerras de expansão, esse tipo de coisa. Então, me parece que era algo bem comum nessa Bretanha aqui que o João Bernardo analisou. Não sei se os colegas querem complementar alguma coisa. Eu fiz uma leitura bem parecida também, né? Acho que é essa capacidade mesmo de um reino ter mais poder mesmo que o outro, né? Seja ele militar, uma base fundiária maior, outros aristocratas, mais aristocratas, e o poder desses aristocratas ali na sua domesticidade, né? Enfim, ali não sei se ele usa esse termo, domesticidade régia. Sim, sim. Uma cúria, né? Acho que o Dudu também trabalha um pouco isso na tese dele. Eu acho que é essa capacidade mesmo de um reino se sobrepor ao outro pelo seu poder, de fato. E o João Bernardo, logo em seguida, na própria página 76, ele fala, de princípio, o rei itinerante recebia mantimento, os tributos que ele cobrava, que ele era, tipo, pela noite, pelo dia e pela noite que ele passava ali. Depois isso se expandiu com prestações de serviço, não agrícolas, mas fortificações, etc. E assim, né, talvez isso se desenvolva até o ponto que seja algo regular, né, uma cobrança regular de um reino que se sobrepõe ao outro, mesmo que não apague esse reino menor, que, como a gente estava discutindo, acho que é da própria lógica do regime senhorial aí, ou do modo de produção feudal, essa, né, a fragmentação do poder e essa base social. E tem várias vantagens, né, de você não suprimir um reino, né? Isso parece estranho para a gente, para a nossa lógica, né? Uma pergunta que a gente pode fazer hoje é, bom, então por que o reino mais poderoso não acabou de vez com outro reino e incorporou o território? Tem várias vantagens em você manter um reino, né? E uma delas é que você tem um reino que pode ser um tampão territorial, né, entre o seu reino e um outro reino mais poderoso. E aí, óbvio, se você tem um reino no meio em que as pessoas se sentem proprietárias daquelas terras, enfim, elas vão defender aquilo com muito mais vontade do que se eles fossem um reino dominado por uma potência, digamos assim, entre aspas, estrangeira, né? Tanto que um dos elementos aqui me vem à mente, né, a gente já está acabando, só para quem está acompanhando a gente, uma das coisas que me vem à mente foi no processo de expansão dos árabes, em que havia toda aquela querela dentro do cristianismo e certas regiões do Império Bizantino preferiram não fazer uma grande oposição à expansão árabe, né? Porque a ortodoxia era muito mais pesada do que pagar um imposto anual para os árabes, né? Então, nesse sentido que a gente talvez precise olhar, né, para essas dinâmicas mais locais, né, de poder, de estratégia, e também de benefícios, né, que isso pode implicar. E aí, gente? Pessoal, fechamos? O Mário caiu, pediu desculpa para todo mundo. Parece que ele não vai conseguir voltar, não. A net lá dele caiu, não vai voltar, não. Mas ele pede desculpa a todos vocês que estão acompanhando. Se ele estiver vendo, tem que falar para ele pagar a internet. Acho que depois de 3 meses eles cortam mesmo. Tem isso aí, tem isso aí. Então, beleza, deixa eu projetar aqui. Então, nossa próxima reunião, né? Deixa eu colocar aqui, dia 22, quinta-feira.
Capítulo 6, né? Capítulo 6, não é isso? É. É o capítulo 6, Inglaterra, na primeira metade do século IX. É isso mesmo? Que é bem curtinho. Vocês acham que vale agregar o 7, que também é minúsculo? O 7 é o da Gália, né? Pode ser o 6 e 7. Paulo, que está acompanhando a gente, pode ser o 6 e o 7? Porque aí, né? Capítulo 7, por exemplo, são o quê? Duas páginas. 2 páginas. É, muito pequeno. 6 e 7, então. Beleza. Fechou? Show de bola. Pessoal, um bom final de noite para vocês. Um grande abraço para o Luiz Felipe, para o Dudu, que está aí acompanhando a gente, para o Paulo. E a gente se vê amanhã. Amanhã, só para lembrar, temos atividades do Translatio. É verdade. A gente tem a palestra do professor Johnny Langer, às 4 horas da tarde. A gente se vê lá, quem tiver interessado. As inscrições ainda estão abertas, tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu, gente. Até quinta-feira que vem.